Fala galera, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no TubaCast. Esse episódio muito especial, esse episódio aqui. Eu estava para fazer esse episódio aqui já há tempos aqui. Estou aqui com o Fábio Roder. Seja muito bem-vindo, viu, Roder? Valeu, Luan. Tamo junto, Muitíssimo mano. obrigado pelo convite. Cara, é um prazer estar aqui, né? Tem tempo já que a gente Tem tempo que a gente tá tentando conciliar a agenda, né? Sim. Mas eu imagino, né, que a correria entre produzir conteúdo, entre você tá em Brasília, tá em São Paulo. Então, quando vem, né, geralmente Quando é eu muito saio da corrido. caverna, né, lá de Brasília, eu venho pra cá. E lá em Brasília não tem muitos produtores de conteúdo, né, meu? Por que você decidiu ficar lá, Cara, lá Roder? em Brasília tem uma galera grande do mercado de marketing digital e de infoproduto. Tem o Érico Rocha, tá Sim, lá, sim, o verdade. Ladeirinha tá lá, com o Rui. Tem uma galera grande lá, mas de investimentos, cara, não tem quase É ninguém. muito São Paulo, né, meu? É. A maioria das coisas acontece aqui em São Paulo mesmo. E que bom que você tá aqui, né? Vamos falar bastante sobre investimentos no exterior, investimentos até aqui no Brasil também, aí várias... Tem temas muito polêmicos, viu, gente? E antes da gente começar aqui o podcast, galera, eu queria falar sobre o Investidor 10, que é a plataforma completa para você analisar ações, BDRs, ETFs, estoques. Você consegue ver tudo ali através do Investidor 10. QR Code está aqui em cima e link na descrição também. Lembrando, para quem me acompanha há bastante tempo aqui, eu tenho a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 2 anos e 7 meses. Então, se você entrar lá no meu Instagram e comentar carteira, você vai ser direcionado para a carteira da Laurinha, vai receber no seu direct. Então, vê lá as ações também. Eu vou falar do ETF que eu comprei aqui para a Laurinha recentemente, investi num ETF para Qual minha que foi? filha. O JP, Qual que é esse? Não é o do conheço. JP Morgan lá, que é baseado para receber dividendos. Não conheço. Não conhece, não? Isso daí Não é um conheço. ETF muito bom. Depois É? você vê Beleza. aí. E ó que você conhece. Você prefere ir lá fora, né, Roder? Já mudando aqui, já começando, entrando no assunto. Lá fora você prefere fazer stock picking ou ETF? Cara, eu faço os dois lá. Os Eu sei dois. que tem essa guerra, né? Da Tem uma galera. guerra. Ou é um ou é É, outro, né? é a galera da alocação passiva, onde você comprar ação você é maluco, e o pessoal do stock picking que acha que comprar ETF não faz sentido, né? Talvez seja uma coisa muito básica, vamos botar assim. Mas, cara, eu gosto de investir das duas formas, porque eu acho que você consegue pegar o melhor dos dois mundos, né? Sim. Porque qual que é a tese? O cara que defende uma alocação 100% em ETFs, o que que ele defende? Ele defende que a melhor alocação é uma alocação genérica de ETFs, porque você vai ter o menor risco possível e você vai buscar ter exatamente o retorno de mercado. Quando você faz o stock picking, o que é um fato também, você está inerentemente aumentando o risco da sua carteira. Sua carteira sempre vai ser mais concentrada do que o índice, porque senão você vai ter basicamente o índice, né? Sim. Através de stock picking. Só que o que eu gosto de pensar é o seguinte: através dos ETFs, o que que eu consigo? Eu consigo ter uma garantia, né, de que eu vou ter uma performance pelo menos igual ao do mercado e possivelmente até maior por causa do Factor Investing, né, que é uma alocação mais direcionada a empresas de valor dentro dos ETFs. E aí, isso seria ali o núcleo da carteira, vamos botar assim, né? O core da carteira. E aí, na parte do stock picking, o que eu tento fazer é personalizar mais minha carteira. Eu gosto de dar um exemplo pro pessoal que me segue, que é o seguinte: é como se você fosse comprar um terno. Mas na loja de comprar um terno, você compra o terno ali e você consegue usar o terno. É como se fossem os ETFs. Quando você vai no alfaiate e pede para ajustar o terno, é como se você estivesse fazendo stock picking. Porque no stock picking você consegue Ah, legal. personalizar mais essa carteira. Eu consigo botar mais risco, menos risco, empresas mais sólidas ou mais arriscadas, dependendo do que eu quero. Então eu vejo muito dessa forma, assim, o stock picking me permite personalizar a carteira de uma forma que eu não conseguiria nos ETFs. É da hora, é uma visão que eu É. nunca tinha pensado, né? Porque assim, eu penso muito assim, ó, eu gosto muito de ações brasileiras. Uhum. Então eu penso assim, como que eu consigo analisar bastante as ações aqui do Brasil? Eu faço stock picking aqui e lá fora, como que eu invisto uma pequena porcentagem lá Uhum. fora, não é tão grande, eu usava ali, sei lá, um ETF, exemplo assim, né? Então, mas essa visão sua, ela é bem interessante, né? Sim, eu gosto bastante. Eu dou até um exemplo, cara. Eu lembro muito bem é, sobre essa questão, né, de ETF e stock picking. Quando eu era novinho, cara, eu lembro que meu pai, ele construiu a casa que ele mora até hoje, lá em Brasília. E na época a gente morava num apartamento pequeno, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e construiu a casa. E a casa que ele construiu, a gente se mudou, não tinha nada na casa. Uma casa grande, mas não tinha, eu lembro, não tinha um móvel. Eu lembro Porque que o móvel do apartamento ficava tudo pequeno, né?
Não, tipo, nem tinha móvel no apartamento pra botar na casa, assim. Sim. Tipo, era Era tipo quase planejado, nada. tal, sim. Era quase nada, assim, um sofá e tal. É. E eu lembro que eu e meu irmão jogava carrinho de controle remoto na sala. Tudo vazio, a gente fazia a pista de carrinho de controle remoto. Então tinha assim, tinham as camas e tinha a mesa da cozinha e era isso. O jardim, por exemplo, a área de lazer, Sim. não tinha nada, cara. Era só Caramba. grama, não tinha móvel, não tinha nada. Tinha ali uma churrasqueira, mas não tinha nada. Eu lembro como se fosse ontem. E aí, o que eu vejo? Uma carteira de ETFs, ela é mais ou menos isso. É uma carteira que você consegue usar ela pro resto da vida. Daria pra morar ali daquele jeito pro resto da vida? Daria, tranquilamente. Só que você vai personalizando aquela casa conforme o tempo vai passando. Então é a mesma coisa que você ir adicionando stock pick. Então você vai comprar os móveis do jeito que você quer. Você vai comprar ali, às vezes, uma obra de arte. Ou você Sim. vai à área de lazer, você vai plantar ali umas árvores. Então é mais uma personalização da carteira. Que legal, Holder. Eu penso assim. E você pensa numa. Tem até. Eu tava vendo, né? Tava estudando aqui. Eu tinha visto que tem um zelador que ele ficou milionário, meu. Ele conseguiu 8 milhões de dólares. E ele fazia o quê? Ronald Reed. Ronald Reed, aí, ó. É. Por isso que eu gosto de convidado que tem conhecimento, né? E ele investia em empresas que ele conhecia. Você parte desse princípio também? Você acha que é interessante você investir, sei lá, numa Apple da vida, numa outra empresa, sei lá, no Burger King, McDonald's? Cara, não, eu gosto dessa ideia, né? Mas o que eu gosto de pensar na hora de escolher uma ação é o seguinte: eu quero investir em empresas que possuam produtos ou serviços que as pessoas amem, de uma forma geral. Legal. E muitas vezes nem tudo que você consome ali no dia a dia, nem todos os produtos, são de empresas que sejam bons investimentos pro longo prazo. Verdade. Mas a gente pode partir desse princípio, sim, de pegar no nosso dia a dia, né? Se a gente bater o olho aqui em algumas coisas que estão ao nosso redor, a gente vai ver que você consegue investir em quase tudo. Sim, verdade. Né? Se você for no supermercado, você vai ver ali os sucrilhos da Kellogg's, você vai ver Coca-Cola, vai ver Pepsi, Doritos. Então, quase tudo que tá na sua cesta de supermercado você consegue investir, né? Igual você falou, Apple também. Então, acho que é legal você ter esse contato com os produtos, mas eu acho que não é o suficiente, né? Eu acho que pelo que eu conheço da história do Ronald Reed, ele investia literalmente de um jeito bem basicão, bem basicão, arcaico. Era tipo pelo... assim, Walgreens, Bank of America, né? Que era tipo o Banco do Brasil deles lá. Que mais tinha na carteira dele? Tinha General Motors. General Motors. Então, assim, ele tinha uma carteira ali com umas 40 ações, comprava todos os meses e terminou com patrimônio. E, cara, 8 milhões de dólares é tipo assim, é muita grana, cara. É 40 milhões de reais, né? Se o dólar tiver a 5. E pelos estudos, ele tinha que investir ali no mínimo ali uns R$ 300 por mês, ou $300 por mês, né? Uhum. Básico, né? Sim. Num período de investimento dele ali. Sim. E eu achei interessante, porque, assim, quantas vezes as pessoas querem começar, sei lá, a investir e às vezes não faz nem por onde começar, né? Sim. Aí eu vi essa história aí, eu falei, deixa eu fazer uma pergunta aí pra ver se... Não, e eu tenho uma tese até que tem tudo a ver com isso, que é o seguinte. Eu acho que na hora de fazer o stock picking, você pode ter duas abordagens. Uma abordagem é uma abordagem extremamente arcaica, igual a do Ronald Reed. Extremamente arcaica. Eu vou olhar essas empresas, são empresas que eu conheço, são empresas que eu consumo, são empresas que estão no meu dia a dia, que eu consigo observar. Vou olhar os resultados dessas empresas de uma forma grotesca, uma forma bem basicona, tipo quadro de resultados das ações e tudo mais. E vou fazer meus investimentos todos os meses e vou esquecer. Seria uma forma bem basicona. E o outro extremo seria você realmente se aprofundar nas análises. Eu acho que o investidor que fica no meio do caminho, que nem faz uma coisa muito arcaica e nem se aprofunda muito, ele acaba se perdendo no longo prazo. Porque, vamos lá, você tem a opção, eu vou investir de uma forma totalmente arcaica, igual ele faz, e comprar ações todo dia, esquecer e confiar no processo. Que é até um pouco do que o Buster fala, né? Sim. E aí tem um outro cara que eu acho que eu sou mais tipo eu, que eu gosto de ir lá a fundo e analisar as empresas a fundo. Ver o que tá acontecendo. Ver... exatamente. Ver os resultados em detalhes, acompanhar os trimestrais e tudo mais. Então, eu acho que as duas abordagens funcionam. O que eu acho que o grande problema é o investidor que fica no meio do caminho. Porque ele não tá nem numa abordagem básica, onde ele simplesmente só olha os números de forma grotesca e vambora. E ele nem se aprofunda. Então ele fica no meio do caminho, aí ele vê uma notícia, aí as ações caem. Aí ele vende, fica desesperado, não sabe por que tá caindo, não sabe por que tá subindo, não sabe nem por que comprou. Então o cara que fica no meio do caminho, eu acho que é o pior dos cenários. Então ou você fica na análise basicona,
ou você se aprofunda e vambora. As duas funcionam. Mas eu acho que esse é um problema que a galera tem que ou vai pra um lado ou vai pro outro, não fica no meio do caminho. Não fica aí sambando, né, Roder? É. E Roder, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você sempre gostou de ações, de investimento? Qual foi aquele momento que você falou, meu, quero ser um educador financeiro, quero ser um influencer? Ou você nunca pensou nisso, foi natural? Como foi que surgiu? Cara, foi mais ou menos assim. Em relação às ações, eu comecei a investir muito novinho. Comecei a investir com 17 anos, assim que eu entrei na faculdade. Enfim, eu comecei a trabalhar, ganhar um dinheirinho ali e tal. E na época, foi a mesma época do subprime, Caramba. da crise do subprime em 2008, né? A bolsa despencou, e aí aquilo ali saía no jornal o tempo inteiro. O tempo inteiro saindo no jornal, bolsa tá caindo, bolsa tá caindo, bolsa tá caindo. Eu falei, pô, eu tô fazendo engenharia, eu sempre fui bom com números. Tá Eu já caindo. pensei, né, cara, vou virar trader. Né? Esse negócio de Comprou o som bolsa. dos canhões. É. E aí, na época, eu lembro que eu comecei a fazer meus primeiros investimentos ali sem saber direito o que eu tava fazendo. Eu comprei os livros do Alexander Elder na época. Na época não tinha muita informação na internet, né, cara? A gente tá falando de 2008, não tinha nem YouTube direito. Então eu comprei os livros do Alexander Elder e eu achava que bolsa de valores era trade. Era trade, trade, trade. E eu li um monte de livro de trade na época. Só que o trade nunca me pegou. Até que eu comprei um livro de análise fundamentalista. E aí eu comecei a entender que dentro, por trás de cada uma das empresas existe um negócio, esses negócios podem ser perenes, mais perenes ou menos, mais arriscados ou menos, e que investir e carregar as ações por longo prazo seria algo muito mais interessante, né, para rentabilizar aquele dinheiro que eu tava ganhando. E aí acabou que na faculdade de engenharia civil, formei em engenharia civil, lá na UNB. Sim, legal. Quando terminou a faculdade, eu me interessei tanto por investimento, eu falei, pô, eu vou trabalhar com isso. Aí foi quando eu formei, eu fui pra Harvard, fiz contabilidade e macroeconomia. E aí, quando eu voltei pra cá, eu consegui meu primeiro emprego no fundo de pensão. Trabalhei por 5 anos. Opa, fundo de pensão, É, que legal, né? eu trabalhei 5 anos em fundo de pensão. E aí, em 2017, eu comecei meu canal. Mas aí, no começo, era bem arcaico, assim. Eu sempre gostei muito de YouTube. Muito, assim. Tipo, eu Legal. sempre fui rato de YouTube, consumia muito conteúdo, desde os primórdios do YouTube. Cara, na verdade, eu sou rato meio de internet, assim, desde que a internet começou. Sempre gostou disso daí? Tipo, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 33. Eu tenho 32. Então, cara, naquela época lá dos primórdios que era Mirk, não sei se você lembra do Mirk, Não, não lembro. que aí depois veio o ICQ, Ah, o sei. MSN, Desde essa época você gostava. Fotolog, depois Blogão, né? O blogão. Flogão, Orkut, Facebook, eu sempre gostei de participar bastante, assim. Sempre foi bem ativo nas redes É, sociais. E aí, só que na minha ignorância, eu achava que no YouTube não tinha espaço pra falar de investimento. E aí, quando em 2017 eu fui procurar sobre investimento, falei, pô, tem uma demanda. Quando tinha o canal do primo, o canal da Natália Arcuri também tinha ali Legal. seus 100 e poucos mil inscritos. Eu falei, vou começar. Mas eu ainda tava trabalhando em fundo de pensão. E aí eu falei, Era eu subia proibido, um né? vídeo um vídeo por semana, às vezes 2 vídeos por semana. Aí começou a engatar, quando o canal começou a pegar ali 10 mil inscritos mais ou menos, né? Porque demorou um ano. Aí eu fui pra ficar 100% pelo YouTube. É um ponto também que eu até falo pro pessoal sobre investir, por que investir, mesmo que não sejam valores muito grandes, porque o dinheiro te dá a opção de você escolher o que você quer fazer da vida, né? Então, assim, eu lembro que por ter começado a investir em 2008, quando chegou ali em 2018, um ano depois que eu comecei o canal, eu já tinha uma reserva assim pra ficar bem tranquilo, pra falar, cara, eu posso fazer essa transição de carreira, eu posso ir pro Tranquilo YouTube de até boa. começar a render alguma coisa. Eu nem sabia direito como que se daria dinheiro, como eu faria isso. Eu lembro que no começo, eu era muito fã, ainda sou, né, do Casey Neistat, sabe quem que é? Um vlogger lá dos Estados Unidos. Sei. Eu sempre gostei muito dos estilos dos vídeos dele, tanto que lá no começo do canal eu fazia vários vlogs, assim, eu ia na rua, ia no supermercado, mostrava os produtos e tal, tinha uma pegada mais de vlog, assim, o canal. E aí, eu fui nessa pegada, o canal foi começando a crescer, e aí chegamos aqui, basicamente é isso. Mas qual foi o momento que você começou, viu que entrou bastante dinheiro assim? Que você falou, meu, é isso que eu quero seguir. Teve algum momento? E teve um ponto também que eu acho que foi importante, assim. Eu decidi sair do meu último emprego, no último fundo de pensão que eu trabalhei, pra ir pro YouTube. Eu falei, não, tô decidido, vambora, é isso. Aí, cara, tô lá um mês por conta do YouTube, recebi uma proposta de uma empresa lá de Brasília, uma empresa grande, uma empresa que é até listada na bolsa, pra um cargo de gerente. A gerência era gerência financeira e comercial.
E aí, cara, lá em Brasília é muito difícil achar as pessoas, gente do mercado financeiro e gente que entenda de finanças, né? E, cara, era um salário, assim, estratosférico. Era um salário de 30 pau por mês, CLT, Caramba. vale academia, vale refeição, Tudo que você vale... queria naquele momento. Vale tudo, assim. E era uma Certo. empresa grande. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que ir pra lá, nem que seja pra eu ficar um ano, pra pelo menos isso iria agregar no meu currículo de alguma forma. E aí eu lembro, cara, que eu fui, aí no primeiro dia, eu fiquei um dia lá, primeiro dia de emprego, eu vi que a empresa tava, tipo assim, meio que pegando fogo, sabe? Tipo assim, eles tinham demitido muita gente, Mó tava, treta. tava uma confusão, assim, bizonha. E aí eu liguei no RH, no outro dia de manhã. Eu dormi à noite, cheguei em casa mal, triste. Falei, cara, não é isso que eu quero de jeito nenhum, velho. Vou ver um ano no inferno aqui. É, exatamente. E aí eu liguei no outro dia de manhã perguntando se já tinha assinado minha carteira. E aí o RH falou, não, o diretor que assina, ele tá viajando, vai chegar amanhã, alguma coisa assim. Aí Maravilha. eu falei, não precisa nem assinar que eu tô passando aí pra pegar as coisas. Aí eu peguei tudo e vazei. E aí fiquei por conta do YouTube. Isso foi mais ou menos meados de 2018. Aí no final de 2018 foi quando eu abri minha primeira turma. Legal. Que aí já deu super certo. A gente botou, tipo, 150 alunos, mais ou menos, na primeira Nossa, turma. bastante. E aí foi crescendo e estamos aí até hoje. Caramba, que legal, meu. Então, basicamente, desde quando você começou o YouTube ali, já tinha uma demanda reprimida, né? Tinha. E você sempre gostou muito de falar sobre investimentos no exterior ou você gostava bastante no início de... Cara, eu comecei. É porque eu comecei a investir na bolsa no Brasil em 2008 e no exterior em 2015. Comecei o canal em 2017. Eu comecei falando muito mais de bolsa no Brasil do que bolsa lá fora. Só que de uns tempos pra cá eu comecei a preferir falar mais de investimentos no exterior. Porque eu venho investindo mais no exterior nos últimos anos. Então eu gosto de estar falando para as pessoas o que eu tô fazendo. Eu continuo investindo aqui no Brasil, a minha carteira aqui, praticamente tudo que eu recebo de renda dela, eu reinvisto nela aqui. Mas os meus grandes aportes, assim, praticamente desde 2015 pra cá, vem sendo lá fora. E você acha que é um erro brasileiro que tá aí do outro lado acompanhando a gente agora, não investir em ações americanas, Rodo? Cara, eu acho que não existe nenhum motivo pra você não fazer isso. Não existe nenhum motivo plausível pro cara ficar de fora do mercado norte-americano. Eu sei que muita gente tem receio de, tipo, achar que é muito complexo, pô, tem que mandar meu dinheiro pra fora, e onde que vai estar esse dinheiro? Se eu precisar falar, principalmente o pessoal mais velho, né, que tem muito essa relação próxima com o gerente de banco, precisa ter, ou com o assessor, né, que precisa ter alguém pra se comunicar, sente um pouco isso, porque você vai abrir uma conta na corretora lá fora, vai mandar o dinheiro, você vai investir. Se você quiser, você liga lá no suporte, mas normalmente você não tem um gerente ali te atendendo, na maioria das corretoras. Então isso às vezes gera um estranhamento, assim. O pessoal que tá mais acostumado com esse suporte de pessoa e tal. Mas, cara, tirando isso, é tão fácil hoje, porque eu vejo que você fica muito restrito se você investir aqui no Brasil. Por exemplo, a gente não tem empresa de tecnologia aqui na bolsa. Verdade. O mais perto de tecnologia que a gente tem que é a XP e Nubank, listaram lá fora, né? Verdade. A gente tem, óbvio, um segmento, setor que a gente chama de tecnologia, mas não são empresas de tecnologia, assim, né? Você vai pegar uma TOTUS, a própria Sync, que tá saindo da bolsa. Elas Verdade. estão ali, mas não é um Google, Não, Microsoft, e a Amazon. Positivo brasileira aí, ó. Posi, A Apple brasileira. a Apple brasileira. Então, assim, cara, lá você abre muito leque. O mercado Muito brasileiro, demais. ele é 1% do mercado global de equity, né? E o mercado norte-americano é 55%. Então lá você consegue ter coisas muito menos arriscadas do que aqui, ações muito menos arriscadas e ações muito mais arriscadas. Eu gosto de falar pra quem tá começando, principalmente, que quando a gente abre o home broker, a gente olha pra aquele home broker que às vezes muitas vezes vem pré-preenchido, né, na corretora, cheio de ticker, aquele monte de ticker. Aí tem Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Exetec, VEG, Taesa, tem lá um monte de ticker subindo e caindo todos os dias, né? Só que essas subidas e caídas todos os dias, elas são muito diferentes. Porque a gente tem empresas que têm muito menos volatilidade, com negócios muito mais resilientes, e a gente tem empresas muito mais arriscadas, com muito mais volatilidade. A volatilidade das ações está muito relacionada com a volatilidade dos resultados da empresa. Então, investir em ações não é só tomar risco, é como tomar risco. Verdade. Eu quero ter mais risco. Eu posso montar uma carteira super conservadora de renda variável, ou uma carteira ultra mega agressiva de renda variável. Então é importante o investidor, acho, desde o começo já ter isso em mente. Verdade mesmo, né? O investidor que tá aí do outro lado também, e ele, basicamente, tudo que ele for consumir é em dólar, né? Por que não investir em dólar, né, Roder?
Sim. Tudo. Hoje você vai pegar uma água praticamente em dólar. É tudo a cotação em dólar, né? É o alumínio aqui da Infelizmente, o alumínio, latinha. o alumínio, tudo é em dólar. Então, por que você não vai investir? Hoje você tem várias plataformas, isso daí que eu tô sendo pago pra falar, não, gente. Você consegue investir tranquilamente, né? Ô, Roder, e te fazer uma pergunta, né? Tem uma empresa que o pessoal gosta bastante, que é a Tesla, né? Uhum. Bom, o Elon Musk ele é considerado um gênio incompreendido, né? É. Você acha que vale a pena ainda na Tesla? Ela é negociada muitas vezes o lucro? Qual que é Cara, o pé dela, meu? vamos lá. Eu falo bastante de Tesla porque. Assim, vamos lá. Antes de falar de Tesla, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante para o investidor que está começando, que é entender que a função do investidor de longo prazo é tomar é fazer tudo que está no seu alcance para tomar as melhores decisões possíveis. Então, você tem que fazer tudo que está no seu alcance para você tomar as melhores decisões possíveis. Só que existe boa parte desse resultado que vem das suas ações que você também conta com um pouco com o fator sorte e um pouco com o Verdade. fator azar. É mais ou menos igual o poker, né? Você pode jogar as mãos do jeito mais certo possível e ganhar, ou jogar as mãos da melhor forma possível e perder, né? Mas no longo prazo, você vê que são sempre os mesmos jogadores que estão na mesa da final. Então, muitas vezes o investidor compra uma ação sem saber por que a ação dispara e ele não tem mérito nenhum nisso. E muitas vezes o investidor faz o dever de casa e aquela tese dele não se concretiza. Por um azar, por uma eventualidade do futuro. Mentalidade. Então, no caso da Tesla, eu falo bastante de Tesla porque ela foi uma ação que eu acertei muito, muito no começo. E foi boa parte por sorte. E, obviamente, eu fiz o dever de casa. Mas a sorte foi porque eu tava lá, se eu não me engano, foi 2018, 2017, 2018. Eu fui para os Estados Unidos no casamento de uma amiga da Laura, que formou com ela no ensino médio, quando ela estudou lá. E aí ela se casou um tempo depois, chamou a gente pro casamento, a gente chegou lá, foi num shopping, tava num shopping lá passeando em Dallas, e aí eu vi a loja da Tesla. E, pô, legal. É Uma o loja showroom legal. lá. Porque você compra ou no showroom ou online, né? Não tem concessionária a Tesla. Eles ficam com a margem da concessionária, inclusive, né? E aí, cara, eu vi os carros lá, achei, pô, entrei no Model 3, no Model S e tal, no Model X. E eu falei, pô, legal, deixa eu dar uma olhada nessa empresa. Aí quando eu fui olhar, era exatamente aquela época que tava pegando fogo, o Elon Musk tweetando, falando que ia fechar o capital da empresa a $420. E, cara, a bagunça e os balanços horríveis. E a empresa tava num momento de entregar os Model 3, que são os carros mais baratos deles, que é o ramp up lá na fábrica. Foi na época que os carros saíram meio mal feitos, assim, né? Que tem muito. Já deve ter visto os cortes na internet, né? De tipo Já, assim, já. dos carros meio mal feitos, a galera Sei. enfiando uma caneta entre uma porta e outra. Então foi nessa época. E a empresa tava com caixa pra 6 meses, assim, de fato. Nossa, E eu 6 falei, meses ela cara, eu tem. vou começar a comprar um pouquinho. Pouquinho, porque eu achei legal a tese e gostei do produto. E aí, as ações desde então, desde essa época até agora, elas se valorizaram 25 vezes o Nossa. capital investido, de 2018 pra cá. Então foi uma ação que eu botei um percentual muito pequeno na minha carteira Aí, tipo, e virou, tipo, 20% na minha carteira. caraca. E é até uma dica que eu dou pra quem gosta de investir em empresas de turnaround, que era um caso claro de turnaround, hoje não mais. Mas é você sempre botar um percentual muito pequeno, tipo 1% ou até menos. Porque se a sua tese der certo, a empresa vai valorizar tanto que se você tiver um percentual grande, você não vai conseguir segurar ela durante toda a alta pra compensar o risco que você correu lá atrás. Sim. Então o cara fala, cara, eu quero ganhar muita grana em Tesla, vamos supor que eu tivesse botado 5%. Se eu tivesse botado 5% na minha carteira nela, Aí você já tinha essa vendido. valorização ia fazer ela valer 90% da minha carteira. E eu provavelmente não ia ter conseguido segurar, e nem deveria ser prudente, porque eu ia estar com 90% da minha carteira em uma única empresa. Então provavelmente eu teria saído antes, não teria, Descascando, né? não ia pegar toda a alta e não ia ser compensado pelo risco que eu corri lá atrás. Então eu sempre falo assim pros meus alunos, o pessoal que me segue, pega ali, quando a empresa de turnaround é 0,5% da sua carteira, 1% no máximo, pra você conseguir segurar toda a alta. Conhecer bastante a história da empresa ali pra você Sim. realmente ver se compensa, né? De lá pra cá, eles compraram a Solar City. Foi no mesmo ano que eles compraram a Solar City, que é uma empresa de telhas elétricas. Então eles fazem hoje tanto painel, quanto telha, quanto bateria. Você vai construir a casa lá nos Estados Unidos, você já compra a telha, já é uma placa de energia solar.
E aí eles vêm, o sistema é todo off-grid, então eles botam a bateria na casa, a telha carrega a bateria carrega o carro, se você quiser. Aí eles abriram a fábrica na China, estão expandindo a fábrica na China, acabaram de inaugurar ano passado a fábrica de Berlim para vender os carros na Europa. E, cara, a Tesla esse ano provavelmente vai vender mais carros já do que a Mercedes. Vai se bobear, também tem um carro que é muito esperado, né? O Cybertruck, né? Tem o Cybertruck, que tá aí já era pra ter sido entregue há uns 2 anos, mas vai eventualmente aparecer. Agora vai. Tem o Roadster também, né, que é o carro mais esportivo deles. Tem o Semi, que são os caminhões. Sim. Então, assim, tem ainda essa parte pra vir. E a empresa hoje, cara, ela tem uma margem de lucro absurda. Ela é a maior margem de todo o setor de automóveis. São 21% de margem EBITDA, assim. Caramba, bastante margem, né? Se pegar só a parte de carro, tá perto de uns 15 hoje. Mas só pra ter uma ideia, a BMW, que é a segunda maior, é 9%, 8%. Nossa. E assim, ela é a única que fabrica 100% dos carros elétricos, né? É 100% carro elétrico. Lá no meu canal, pra quem tiver interesse, tem um dos vídeos mais vistos do canal, que é chama Análise Completa da Tesla. É uma live de 3, 4 horas, mas tem lá quase 300 mil visualizações, só, cara, contando toda a história do setor. Até quem gosta de carro, assim, é legal assistir pra conhecer um pouquinho da história do setor automobilístico, quando que a Tesla entrou, por que ela se destacou. E aí a gente fala sobre investir nela ou não. É um vídeo bem legal. Mas e resumindo pra gente aqui, você ainda acha que nesse momento é momento de compra? Eu continuo investindo, assim. Sim. Mesmo com um pouquinho ali e tal, de boa. Porque assim, o pessoal olha muito pro múltiplo da Tesla, né? É. Então, só pra gente falar aqui em tempo real, hoje as ações da Tesla estão $265 cada uma e elas negociam a quase 80 vezes lucro. Só que a grande questão é que lá atrás, ela negociava a 200 vezes lucro. Então ainda tem... Só que essa conta, como é que é a conta? A Tesla vale X, ela teve Y de lucro nos últimos 12 meses, então X dividido por Y é 80 vezes, ela vale 80 vezes o lucro. Só que o que o mercado tá vendo não é o lucro dos últimos 12 meses, é quanto ela vai dar de lucro no ano que vem, no outro. Então, se você for parar pra ver, a Tesla, lá quando eu investi nela, ela valia mais ou menos, tá? Hoje a empresa vale, de valor de mercado, 800 bilhões de dólares. Lá atrás, ela valia mais ou menos 80 bilhões de dólares. Menos um pouco, né? Uns 50, 60 bilhões de dólares. Hoje, se a gente pegar o lucro da empresa hoje, comparar com quanto ela valia em 2018, você vai que é 4 vezes. Porque o lucro da empresa está crescendo tanto que se você for comparar o valor de hoje com os últimos 12 meses, vai ser pequeno. Mas o valor de hoje com o lucro daqui 3, 4, 5 anos, possivelmente, vai ser um valor menor. Porque é isso que o mercado tá vendo. Sim. Então, assim, Continua muito animado, né? eu continuo com a minha posição lá. Porque assim, qual que é a vantagem? Ela tomou uma proporção tão grande na minha carteira que eu não preciso mais comprar nada, né? Porque nem era pra eu ter esse tanto de posição em Tesla. Só que virou uma posição grande, eu vou comprando as outras ações enquanto isso. Mas se a pessoa, Fábio, eu quero começar a investir em Tesla agora, vale a pena. Porque senão na minha avaliação, se não valesse, eu não teria, né? Sim, eu teria que vender. Então eu gosto bastante. Mas tem que entender que é uma empresa complicada, é uma empresa que tem muitos desafios ainda, tem a parte de inteligência artificial que tá no preço também, que tem que se concretizar. Tem a concorrência com as outras montadoras. Então, assim, lá no vídeo que eu fiz, eu mostro todos esses riscos. Não é uma empresa pra você comprar e dormir sossegado. É uma empresa que tem muitos desafios, mas que tem um potencial muito grande de valorização. Ainda, né? Ainda. Já se valorizou. Sim. E ainda tem muito potencial. E, Rodrigo, você acha que investir somente em dividendos é um erro que o investidor comete? Cara, eu acho que sim. O que eu vejo sobre investir só em dividendos? E toda vez que eu falo isso, a galera vem reclamar, vem chorar, vem espernear e tal. Eu acho que tem alguns problemas. Primeiro deles, a pessoa fica cega, ela para de analisar a empresa, ela fica olhando só o dividendo, o que é um erro. Porque assim, beleza, pagou dividendo, mas da onde veio esse dividendo? O dividendo é sustentável? A empresa tá tendo lucro suficiente para continuar mantendo esses dividendos? Se você fizer uma análise profunda e decidir pagar só dividendo, e decidir investir só em empresas de dividendos, tudo bem. Mas não é o que eu vejo as pessoas fazendo. Eu vejo as pessoas, no geral, só olhando pro dividendo, esquece o resto tudo, compra as empresas e vambora. Um exemplo clássico de que isso não é necessário para você construir patrimônio na bolsa são as ações da Berkshire. O Buffett, quando comprou a Berkshire em 1965, se eu não me engano,
As ações eram 11 dólares e 25 cents quando ele comprou. A Berkshire não era dele. Aí ele comprou a Berkshire e construiu uma holding dentro da Berkshire. A Legal. Berkshire, na época, ela era uma empresa de TA. E aí ele reestruturou a empresa começou a dar lucro, ele começou a pegar o lucro e comprar outras empresas e virou a holding que é hoje. Hoje, cada ação da Berkshire, que um dia foi 11 dólares, tá valendo mais de 400 mil dólares cada uma. Caramba, custava 11 centavos, 11 dólares. 11 dólares e hoje foi pra... hoje tá 561 mil dólares cada ação. Ele nunca fez split, nunca desdobrou. E ele nunca pagou dividendo. A Berkshire nunca pagou dividendo. Que louco, né, Então, mano? o que a galera tem que entender sobre o dividendo é o seguinte: o dividendo ele sai do preço da ação. A empresa paga o dividendo, no dia X, dividendo, vai ter ela correção. não vai estar. Porque, para pensar, se isso não fosse verdade, teria dinheiro caindo do céu. Então era só você ficar comprando ação um dia antes da data X e vendendo no outro dia e você ia ficar milionário. Então, o dinheiro que tá saindo do caixa da empresa. Você já é sócio, então tá só mudando de bolso. Você ter uma estratégia totalmente focada em dividendos vai fazer duas coisas. Uma delas, que nem é tão ruim, é você só ter empresas maduras, e você não vai ter tanto crescimento. Ou você vai investir em empresas que estão meio que quebradas, e aí parece que elas pagam muitos dividendos, porque o mercado tá vendo que o lucro dela vai cair, e aquele dividendo que ela pagou antigamente ela não vai pagar mais, e aí quando você compara com o preço, o dividend yield fica alto e a pessoa vai lá e compra. Então, assim, eu acho que você restringir a sua carteira só em empresas de dividendos é um erro, porque você pode ter empresas de crescimento também. Não é porque a empresa não está distribuindo dividendo, está reinvestindo em crescimento, que ela não é um bom negócio. Sim. E o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. Então, você não precisa receber o dividendo hoje. Eu vou investir numa empresa de crescimento agora, que vai se tornar madura daqui 10, 20 anos, e eu vou receber muito mais dividendos do que se eu tivesse comprado agora uma empresa de dividendo e ficasse só reinvestindo. Ou você vai ganhar com a valorização, né? Igual Também. no caso da Berkshire. Exatamente. Nossa, mas é muito, muito legal essa história do Buffett, né? Com a Berkshire. E o que é legal, cara, quando eu fui lá em Omaha, na Assembleia de Você foi Acionistas lá? em 2019. Sim. E, cara, a cidade fica lotada, né? A gente conheceu algumas pessoas na rua, porque a gente é gringo, é raro ver um brasileiro lá no evento, né? Então o pessoal vinha puxar a conversa com a gente. E várias pessoas que estavam lá eram a galera que começou a investir com o Buffett, tipo, há 40 anos atrás. Nossa, então é... Então, tipo assim, o cara deixou muita gente muito rica e o pessoal é super grato a ele e tudo mais. E é isso, e nunca pagou R$1 de dividendo. Então é uma boa... acaba sendo, às vezes, uma boa estratégia também, né? Pensando a longo prazo, Porque assim, né? eu gosto mais da ideia de você falar assim, eu vou investir só em empresas de valor, vamos botar assim. Que seria uma empresa de dividendos madura que não paga dividendo. Pode pagar ou não dividendo. Isso é uma empresa, normalmente uma empresa de valor. Do que você botar esse filtro de dividendo. Entendi. Eu acho que o filtro te deixa meio cego. Principalmente investindo nos Estados Unidos, por que te deixa cego? Porque tem muita empresa que paga dividendo e ao mesmo tempo recompra ações. Quem faz isso de forma muito clara? O McDonald's. O McDonald's, se você for olhar quanto que ele paga hoje de dividendos em dividend yield, considerando a cotação, é algo perto de 3%. Sim. Só que o mesmo tanto de dinheiro que ele paga de dividendo, ele está recomprando de ações. Então, na prática, é como se você estivesse recebendo 6%. A recompra de ações está aumentando sua participação na empresa, porque tem menos ações em circulação. Faz sentido. E o seu dividendo vai crescer de forma exponencial. Às vezes a pessoa bate o olho e fala lá, nossa, o McDonald's pagou só 3% de dividendo. Não, pagou 6%, só que 3% você não está vendo porque ele está recomprando e vai se refletir na valorização da ação e num crescimento exponencial do dividendo nos próximos anos. Então esse é um segredo do McDonald's, né? Exatamente. E mesmo o McDonald's pagando... Vamos lá. Mesmo o McDonald's pagando quase todo o resultado em forma de dividendo, de 2015 para cá, as ações saíram de 100 dólares para 278 dólares. Caramba, ainda subiu bastante. Por causa das recompras. E é verdade que o McDonald's tem números impressionantes, ó. Eu vi um vídeo seu, hein, Holder? Sim, eu gosto bastante. E é verdade também que o McDonald's, ele não é uma empresa de alimentos, é uma empresa de imóveis? O McDonald's, escutei isso, o McDonald's ganha mais dinheiro com imóvel do que com a venda dos sanduíches. Porque hoje, quando a gente pega o McDonald's, quais são as duas principais fontes de receita do McDonald's? Os royalties que os franqueados pagam, que é um percentual das vendas, que é ali entre 4% e 7%, e o aluguel
que os franqueados pagam das lojas que são propriedade do McDonald's. Não são todos os McDonald's que são propriedade, o imóvel é propriedade do McDonald's, da empresa, Eu mas é mais pensava ou, que era mas é quase... mais ou menos uns 60%, é bastante, Ah, assim. 60%? Eles têm mais de 40 bi de imóveis registrados no balanço. Ô, louco. Então, assim, ele recebe os royalties e recebe o aluguel. Hoje o McDonald's, eles praticamente não têm lojas que sejam próprias. Menos de 5% das lojas do McDonald's são próprias. O resto quase tudo é franqueado. Então o E modelo o... deles hoje é muito claro, assim, é terceirizar toda a parte de franquias, de operação das lojas e utilizar essa receita e esse lucro que eles têm para potencializar a venda dos seus franqueados. Então eles têm um big data para entender quais são os lanches que vendem nos melhores horários em cada uma das lojas para conseguir fazer as ações específicas regionais e tudo mais. E é muito louco também se você for pegar o McDonald's da Índia, né? Tipo, não tem carne de vaca, né? Eles têm que É, pegar a regionalidade é ali verdade. e adaptar total, né? Igual eu tava vendo esses dias aí acho que um vídeo falando. Um cara tava lá e comendo McDonald's na Índia, cheio de pimenta, os É. lanches. Então eles pegam realmente ali a cultura do McDonald's e implementam na cidade, né? Eu acho que só o Big Mac e o Quarteirão que estão praticamente em todos os países. O resto é totalmente diferente. Muito, muito doido, né? É. E quando eu percebi que eu olhei, eu falei, caramba, meu, o McDonald's tem tanto imóvel assim, então ele provavelmente só deve perder ali pra Igreja Católica, De os imóveis? imóveis, né? Depende. Tem uns REITs que tem mais Que tem uns imóveis, imóveis também mas bastante, né? 40 bi de imóvel é grande, assim. Se o McDonald's fosse um REIT, ele ia ser um dos maiores, com certeza. Uns reais. E, Holder, e eu gosto bastante, né, de olhar lá para fora assim e ver que eu consigo investir em várias empresas aí. Uhum. Tem uma empresa que eu acho que ela é pouco falada aqui no Brasil, mas ela é uma empresa que eu acho que se parar ela, pode parar o mundo, né? Uhum. Que é a TSMC. Você acha que é uma boa empresa investir? Ela é muito arriscada porque tá ali do lado da China. Quais são os riscos, né? Tá. Uma que subiu muito foi a Nvidia também, né? Nvidia, sim. Recentemente. Vamos falar. Agora, só voltando num ponto do McDonald's que eu lembrei aqui que é interessante, que é o Bruce Greenwald, que é um pesquisador norte-americano, ele tem uma tese muito boa, que é em relação ao poder do hábito. É uma coisa que ele olha que é muito forte na análise de empresa, é o poder do hábito. O que é o poder do hábito? O seu hábito de consumo daquele produto é aquele produto específico que a marca faz ou é de uma forma genérica? Por exemplo, McDonald's, normalmente, o poder do hábito é comer McDonald's. É, Você não chama uma pessoa, você não pensa quando você vai comer um sanduíche, você não pensa assim, eu vou comer um sanduíche. O que eu vou comer? Por acaso eu vou comer McDonald's. Não. Você pensa, cara, vou no McDonald's. Ou quando você vai chamar alguém, pô, vamos no McDonald's. Tanto que eles usam, tem uma campanha de marketing deles que é fome de Mac, né? é verdade. Porque a vontade é comer McDonald's. Por acaso aquilo ali é um sanduíche. No caso de outros produtos, não. Então, por exemplo, se você for consumir cerveja não tem esse poder do hábito Não. da marca. Fala Pode assim. até ser que você prefira Heineken do que Skol, do que Stella, do que Bud, né? Você É. prefere Heineken? Eu não consumo cerveja. Tá, ok. Mas a galera, os cervejeiros que estão Eles escutando. preferem. Ó, Não, a gente tem um cervejeiro raiz aqui tem. presente aqui. Eita, Qual caramba, que você é que traz você prefere, Pete? Heineken. É. Alguma da Mas Ambev. normalmente você pensa em consumir cerveja. Aí você Verdade. chega num lugar, se tiver que você gosta, a Heineken você vai pedir a que você prefere. Mas quando você chama um amigo pra ir tomar uma cerveja, você chama, cara, vamos tomar uma cerveja. Verdade. Então o hábito não tá relacionado àquele produto, como é no caso do McDonald's, né? Acho que é legal pensar nisso, assim, até nas outras empresas que você for investir. Sobre a TSM, cara, a TSM é uma das maiores fabricantes De de condutores. processadores, né? Então a TSM produz para Nvidia, produz para AMD. A Intel tá no modelo híbrido agora, né? Mas a grande questão que tem ali, tanto com a TSM quanto a ASML, que é a que faz as máquinas que fazem os chips, porque nesse ecossistema a gente tem o quê? A gente tem empresas tipo a AMD e a Nvidia que fazem os projetos, e a Apple, por exemplo, Sim. fazem os projetos. A gente tem a Qualcomm e a TSM que fabricam, então são a fábrica que produz aquilo dali. E você tem a empresa que faz a máquina que a TSM usa, que é a ASML. Então esse é o ecossistema.
Onde tem menos valor, o que é mais commodity, é o que a TSM faz. E é por isso que a TSM ela é a que negocia múltiplos menores. A que tem mais valor, nesse caso, são as empresas que desenvolvem os projetos. Difícil você desenvolver o projeto. Então é a Apple, com os chips que ela desenvolve, Nvidia, AMD, e elas só passam para a TSM fabricar. Tá aqui o projeto fabrique. É por isso que elas normalmente negociam múltiplos muito maiores. Se eu for olhar a Nvidia, a AMD e comparar com a TSM, são bem diferentes. Eu gosto de estar mais nessa parte aqui das empresas que fazem os projetos. Sim. É o que eu gosto mais. Mas a ASML também é bem interessante. Agora, pelo fato delas estarem ali em Taiwan, e a China tem todo o interesse de ter. Toda hora a China fica ameaçando de tomar Taiwan, É, Taiwan. é meio delicado. Isso até. Inclusive, foi por isso que agora a Intel sofreu muito nos últimos anos, porque a Intel tem tudo dentro de casa. Tirando as máquinas que fabricam, a Intel ela faz o design e fabrica os chips. Então ela não terceiriza. Agora ela tá começando a terceirizar uma parte. Só que a Intel acabou perdendo o mercado porque ela começou a não fazer nenhum dos dois muito bem. Então os chips foram ficando um pouco defasados. Só que para os Estados Unidos não é interessante, falando nacionalmente, que a Intel, que é uma empresa 100% americana, terceirize isso para Taiwan também. Imagina se Então parar, né? passou um ato lá nos Estados Unidos onde o governo vai investir 40 bilhões de dólares na área de fabricação de chips e de semicondutores. E aí a Intel se beneficia disso, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas aí você tem que escolher onde você tá. Ou você tá ali do lado da Intel, da Nvidia e da AMD, ou você tá mais ali na parte de commodity. E dá também para ter as três pontas, né? Vamos botar assim. Mas são riscos diferentes, são níveis de diferenciação distintos entre as empresas. São riscos diferentes. E você acha que pode ter um risco aí? Você investiria na TSMC? Cara, eu não tenho TSM. Não Mas eu tem. acho que daria pra ter na carteira, assim. É só porque eu não entendo o suficiente, assim, do setor pra ter uma convicção muito grande, sabe? Eu prefiro ficar nas empresas que eu tenho uma convicção maior. Tem mais alguma que a gente acabou não falando lá do exterior que você gosta bastante, assim? Alguma ação? Alguma ação específica? Cara, uma ação que eu comprei que se valorizou absurdamente também, que eu acho que tem um potencial grande de continuar indo bem nos próximos anos, é a Chipotle Mexican Grill. Eu gosto muito da seguinte frase do Charlie Munger, que é sobre investimento em ações, né? Que é, ele sempre classifica as empresas em três grupos. Sim, não e muito complicado. E muito complicado também é não. Então, se tem um setor que eu não entendo muito, ou que eu vou ter que gastar muita energia para entender, ou uma empresa que é muito complexa, pode até ser um bom investimento, mas existem tantas opções que eu prefiro botar lá na caixinha do muito complicado e fingir que não existe, né? Tem mais de 3 mil ações nos Estados Unidos, por que eu preciso escolher a mais difícil Verdade. de analisar? E nem sempre negócios mais difíceis vão gerar resultados melhores. A Domino's Pizza trouxe um retorno muito maior do que Apple, Google, Amazon e Facebook nos últimos 15 anos. Caramba! Por incrível que pareça. E foram boas empresas que se valorizaram muito, né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a investir em Chipotle também lá no comecinho, 2015. E essa Chipotle empresa faz o quê? é uma rede de fast food mexicano, onde eles operam, diferente do McDonald's que terceirizou tudo para as franquias, o Chipotle ele opera 100% das lojas. Então, ele é uma rede de fast food mexicano que as pessoas normalmente são viciadas, tipo McDonald's, só que é o McDonald's da rede de fast food de burrito e bowl e etc. Caramba, legal. E aí eles estão expandindo agora para fora dos Estados Unidos, tem um projeto de expansão bem grande, é uma empresa que gera tanto caixa que eles nem conseguem ter dívida, porque é tanta geração de caixa que não sobra espaço para a empresa carregar a dívida, então é uma empresa que estruturalmente nunca teve dívida, ela se financia praticamente só com capital próprio, ela faz muitas recompras de ações. Quando eu comecei a investir nela em 2016, 2017, 2016, as ações elas eram 200 e poucos dólares e hoje deve estar perto ali de 2 mil dólares. Então é uma empresa de crescimento, é uma empresa que não paga dividendo, mas eles têm um projeto de expansão assim que eu acho bem interessante. E cara, as pessoas são tão aficionadas com Chipotle que você entra no site deles, você pode comprar camiseta, boné, chinelo. Eu tinha um chinelo do Chipotle, só que estourou. Imagina quando chegar no Brasil, né? Exatamente. Qual que é o código dela lá? TMG. TMG. É. Ah, então, quando chegar no Brasil, então vai estourar. Que o brasileiro gosta de um fast food. Eu não Né? sei porque que eles não vieram ainda, pra ser bem sincero. Porque o brasileiro gosta. Tudo que é fast food, o Cara, em brasileiro... todos os países que eu vou, se tem um Chipotle, eu vou. Tipo assim, eu lembro que um tempo atrás, lá em Paris, por exemplo, tinham 3 Chipotles. Aí hoje já tem bem mais, mas eu fui na época, uns 7 anos atrás.
E, cara, lotado. O que é bizarro do Chipotle é que praticamente todo lugar que você vai ver que as lojas estão, tipo, na hora do almoço e tal, lotado, assim, a galera faz fila Caramba, pra eu fora da gosto muito. loja. Então, tipo assim, quem gosta, gosta muito. Então, eles têm essa cultura, assim, da galera Sei. gostar muito e eu acho que isso ajuda muito no crescimento da empresa, né? É muito bom, né? Você vê uma empresa que ela não tem dívida, não tem É. zero alavancagem, né? É uma empresa que se financia ainda, é uma empresa muito É. saudável, né, pra você É investir. como diria o Peter Lynch, é muito difícil você quebrar uma empresa que não tem dívida. É, Em 2016, 17, eles tiveram um caso bem sério. Em algumas lojas do Chipotle nos Estados Unidos, o pessoal tava pegando E. coli, que é aquela contaminação por bactéria, é. e tendo diarreia e passando mal, e foram várias pessoas contaminadas, e isso saiu nos jornais dos Estados Unidos inteiro, cara. Então queimou muito o nome da empresa mesmo, porque a empresa ela tem um slogan que é Food with Integrity. Tipo, comida com integridade, comida super saudável e enfim. É. Então isso bateu muito de frente com a empresa, eles perderam receita, chegaram a ter um ano ali de prejuízo, alguns trimestres de prejuízo, mas como não tinha o peso da dívida, a empresa rapidamente se recuperou, Tranquilo. eles fizeram algumas ações de marketing para conseguir trazer os clientes de volta, e isso acabou só ficando na história da empresa. E aí hoje a empresa continua crescendo bastante. Ô, Rodrigo, você acredita que o preço não importa? Aí eu posso colocar algumas empresas aí como WEG, às vezes Ambev também. Tá. Preço não importa, cara. Essa é uma discussão que ela é levada muito a sério academicamente, e eu vejo que muitas das pessoas ignoram as evidências científicas que a gente tem em relação a isso. No meu canal, lá no canal do Roder no YouTube, tem uma live que chama live número 14, Preço Não Importa, que eu trato só sobre isso. É 1 hora de live explicando, tá? Mas eu vou tentar resumir aqui a afirmação preço não importa. A afirmação preço não importa vem da constatação ou não do mercado ser ou não eficiente em precificar os ativos. Ou seja, o mercado, todos os agentes que estão comprando e vendendo as ações, eles chegam num consenso de preço. O preço que a gente vê da ação é, no final do dia, um consenso de quantos investidores acreditam que aquela empresa vale. Porque se você acha que vale menos do que aquilo, você vende. Se você acha que vale mais, você compra. Então é como se o preço de tela ali fosse o consenso de todas as pessoas que estão operando aquele ativo. E isso é estudado academicamente desde 1930, mais sério desde 1950, que um cara chama Paul Samuelson começou a estudar de fato a eficiência de mercado. E inúmeros estudos mostram pra gente até hoje que o mercado ele é a melhor ferramenta de precificação de um ativo. Quando a gente sai da bolsa, fica um pouco mais claro. Eu gosto de dar um exemplo. Por exemplo, você gosta de carro? Gosto. Qual carro assim que você teria hoje? Hoje, Qualquer um. um Camaro, vai. Beleza, um Camaro. Você quer comprar um Camaro agora, certo? Vamos supor que você vai comprar um Camaro usado, um Camaro 2020, certo? Certo. Você vai abrir lá esses sites É, que para 400 você. pilas, tá lá. Beleza. Você vai achar um Camaro por 150 mil? Não, esse ano não. Muito, Não vai, né? não, Você vai achar um por 700 mil? não, também não. Você vai ver que os Camaros, óbvio que o Camaro ele não tem uma padronização, porque cada um vai estar em uma cidade, Sim. né? Alguns desvalorizam mais Mas por vai ter causa. a FIP ali. Mas você vai ter a FIP, que é a média É, daquilo ali. Você não vai achar nem um Camaro muito mais barato, nem um Camaro muito mais caro. Por quê? Porque é aquilo ali que vale, é aquilo ali que as pessoas estão dispostas a pagar. É por isso que é tão raro você achar dinheiro na rua. Você achar um ativo mal precificado, equivale a você achar dinheiro na mesa. sim. Porque você achar um Camaro por 150 mil, você fala o quê? Vou lá comprar e vou É, vender por 400. pá. Exatamente. Então, o mercado, ele se autorregula e ele é um grande consenso de quanto vale aquele ativo. E é óbvio que a gente tem, o que os estudos mostram é o seguinte, o mercado não é 100% eficiente 100% do tempo para 100% dos É. ativos, mas ele é suficientemente eficiente ao ponto de você poder desprezar essas discrepâncias de preço e valor. Porque quando você, na minha avaliação, olha muito quanto que vale a ação e por quanto que ela está sendo negociada, você acaba ficando muito nesse jogo de curto prazo, de comprar e vender e ficar pegando só essas possíveis arbitragens. Sendo que eu acredito que o maior ganho esteja no longo prazo de você simplesmente carregar aquele ativo ali para sempre. Então eu gosto muito dessa abordagem, de entender que o mercado ele é bastante eficiente. Tem até um livro que chama Mercados Adaptáveis, do Andrew Lowe. Eu recomendo para quem tiver interesse no assunto, que eles mostram, olha que interessante. Qual foi a operação da NASA que explodiu e até caiu lá no Texas, há muito tempo atrás, uns 15 anos atrás? Foi a. Apolo 12. Foi, cara. Não sei. Apolo 12, não sei. Foi, eu tenho Eu acho que certeza que foi. é.
Apollo 12. Tinha uma operação da NASA que acabou não dando certo. E a nave pedaçou inteira, os tripulantes todos morreram e tal. E a NASA foi fazer uma perícia para saber qual tinha sido o componente que tinha dado problema, para trocar o fornecedor daquele componente, ou tentar melhorar o componente, ver o que aconteceu. Fato é que 12 meses depois, eles chegaram à conclusão de que tinha sido uma das empresas que faz um dos componentes ali dos propulsores. Só que uma semana depois que a nave explodiu, as ações dessa empresa, que só foram descobrir 12 meses depois, já tinham despencado, enquanto as outras empresas que faziam os outros componentes não tinham sofrido. Ou seja, o mercado, ele em uma semana precificou nos ativos qual foi a empresa correta que teve o erro no componente. Por quê? Você concorda que se isso não tivesse sido precificado, seria um dinheiro na mesa para quem descobriu aquilo? É. Então, qualquer má precificação significa ter dinheiro na mesa. Normalmente você não acha dinheiro na mesa, não acha dinheiro na rua, né? Então é mais ou menos nessa linha que vai a afirmação, o preço não importa. E eu até acho que o investidor que se preocupa muito com valuation, com preço e tentar fazer os seus investimentos usando essa métrica também, até porque no do quê? Starship é do Musk, né? É? Mas quando foi? Quando foi isso? Não, bota aí 2012. 2012. Não, 2012 não, 2002. É antigo mesmo. É... Então, assim, eu acho que mesmo quem gosta de valuation, que quer implementar alguma ferramenta de precificação e tudo mais, usar isso só como uma ferramenta a mais. Não ficar preso só em valuation. Somente Só valuation, só valuation, né? valuation, só valuation. Ah, tá caro, vou vender. Ah, tá barato, vou comprar. Porque você perde um pouco dessa ideia de ganhar no carrego. Eu quero ganhar junto com a empresa, eu sou sócio da empresa. Eu quero ganhar conforme ela vai ganhando novos clientes, vai criando novos projetos, vai se Criando novos expandindo, vai produtos. aumentando os lucros, vai aumentando os dividendos. É isso que eu quero. Colômbia, isso aí. E você acha então que VEG, ainda mesmo sendo negociado lá, seu Os milhares de múltiplos. X vezes ainda compensa por ser uma boa empresa, ser uma empresa bem gerida? A VEG ela tem um componente qualidade, né, que é uma empresa teoricamente de baixo risco. Sim. Ela tem uma parte de crescimento e é por isso que ela é negociada a múltiplos maiores, né? Agora, é fato que toda empresa de crescimento, quando passa por uma dificuldade, começa a crescer um pouco menos do que o mercado espera, ou não cresce ou até cai um pouco, o mercado estava esperando um crescimento muito grande e ele não vem, isso é marcado no mercado na hora. Então, quem investe em VEG tem que saber que se ela parar de crescer por algum período, provavelmente as ações vão sofrer muito. Mas isso faz parte de qualquer empresa de crescimento. Qualquer empresa que o mercado espera um crescimento muito grande e não vem um crescimento tão forte, as ações despencam na hora que aqueles resultados saem. Então você tem que saber que essa é a regra do jogo. Tá dado. Só que a gente não sabe quando que ela vai parar de crescer, quando que isso vai acontecer. Porque as pessoas falam assim, não, então eu vou esperar. Tudo bem, mas a empresa pode crescer por mais 5 anos, daqui 5 anos tá num valor muito maior do que hoje e você ter perdido toda essa alta. Toda essa alta. E aí algumas empresas mais previsíveis, você gosta, Roder, na sua Cara, eu carteira? gosto bastante, assim, minha carteira tem de tudo, assim. Mas a maior parte dela é de empresas que já são mais maduras, mais consolidadas, porque eu acho que é importante ter, como eu tenho muita renda variável na minha carteira, é importante ter empresas de baixo risco, eu me sinto mais confortável. Por mais que ainda tenha um horizonte de tempo muito grande, eu gosto de empresas mais resilientes. Então, aqui no Brasil a gente pode pegar empresas do setor elétrico, né, a própria Engie, eu falo bastante dela, o próprio Itaú, que para mim é o melhor banco aqui do Brasil, em relação a ser sócio e investir por longo prazo. Pode pegar a própria Ambev, o pessoal bate muito na Ambev porque tem 10 anos, né, Pete? Tem 10 anos que as ações estão de lado. Mas, cara, assim, a Argentina afetou muito a Ambev. Era 30% do EBITDA quase da Ambev era Argentina, e agora é, sei lá, 7% por causa da hiperinflação lá. Teve a concorrência da Heineken aqui também, que fez a Ambev perder um pouco de margem no Brasil. E várias outras cervejas surgindo por aí, né? Sim, as melhores ela vai comprando, né? Mas. Eu vi no TikTok até uns É, tiozinhos fazendo cerveja e- dentro de casa. tem. Eles têm a operação no Canadá também. O Canadá vem consumindo cada vez menos álcool por pessoa, principalmente com a legalização da maconha lá. Então isso afeta diretamente. Então, assim, a empresa passou por alguns desafios nos últimos anos, mas uma coisa que eu bato muito a tecla é o seguinte: às vezes o investidor pega, olha a cotação dos últimos 10 anos e julga se aquele investimento é bom ou ruim.
que na minha avaliação é um erro. Porque muitas vezes a empresa pode ficar 10 anos de lado, de repente subir muito. Então, por exemplo, se a Argentina se recuperar e eles conseguirem conter a inflação, a economia voltar a crescer de forma saudável, o resultado da Ambev vai saltar em uns 20%, pelo menos, só por causa da Argentina. Tem os outros upsides também das outras linhas de negócio que a Ambev vem entrando, a própria parte de delivery e tudo mais. Mas, pegando exemplo, as ações da Microsoft e da Home Depot ficaram 15 anos de lado, ali desde os anos 2000 até mais ou menos 2015, 2013, ficaram praticamente de lado, cara, 13 anos. E aí, de repente, multiplicaram por 5 vezes, 8 vezes em um período de 5 anos. Então não é porque uma ação tá de lado há muito tempo que ela vai permanecer de lado, porque o que importa é o que vai acontecer daqui pra frente, não o que aconteceu daqui pra trás. Verdade. E aqui na sua carteira, aqui no Brasil, aqui, você gosta de empresa de transmissão? Qual seria a de transmissão que você mais gosta? Assim? Você falou a Engie, né? Cara, eu não tenho, pessoalmente, nenhuma empresa pura de transmissão, mas o que eu tenho de transmissão na minha carteira é o que tá dentro de Equatorial e o que tá dentro de Engie. Caramba. Mas eu Equatorial Engie. não vejo problema, assim. Eu acho Taesa tranquilo, eu acho a Lupar. Talvez sejam as duas transmissoras que eu mais gosto, assim. Você andou estudando essas empresas Tem ou um tá vídeo lá no meu confiando? canal que chama Top 8 empresas do setor elétrico. Ah, legal. Que aí. Agora vão ser top 7, né? Porque a Energias do Aí no Brasil Brasil vai ser, é, fez o OPA, né? fez OPA. Então tem 7 lá. E a gente fala de distribuidora, a gente fala de geradora e de transmissoras também. Legal, mas dessas daí, você prefere, tem alguma que você prefere mais? Geração ou Cara, porque são transmissão? negócios muito diferentes, assim. Normalmente geração. Transmissão é o que é mais previsível pro bem e pro mal, que é Sim. praticamente uma renda fixa. Os contratos de transmissão É, funcionam como renda fixa. uma renda fixa. Você não vai ter muita expectativa de crescimento, mas também não vai ter uma expectativa de queda. Os contratos, as RAPs que as empresas recebem pelas linhas de transmissão são já pré-acordados, e é isso. Na parte de geração, você tem um pouco mais de margem, porque as empresas vão renovando os contratos, o preço da energia vai subindo e ela vai reajustando isso com o tempo. Mas tem o risco também de ficar descontratada, que é uma parte ali que é mais específica do setor de geração. Tem vídeo só sobre isso também lá no meu canal, né? Que é o GSF, o MRE, tem umas especificidades. Assim, você tem um pouco mais de risco nas empresas de geração, mas ao mesmo tempo você vai ter um potencial de ganho maior. E onde está o maior risco e o maior potencial de ganho são nas distribuidoras. Porque a distribuidora, principalmente, por exemplo, a Equatorial, que é uma empresa que a história dela é comprar concessões que são privatizadas e tornar elas eficientes, aí você tem um upside gigantesco, porque eles ganham lá a licitação, reestruturam toda a parte de distribuição, né? Distribuição é a conta que chega na sua casa para você pagar. Então, existe uma margem muito maior e para mim a Equatorial é a que melhor opera nesse sentido. E, Roder, hoje em dia, se fosse escolher não, quer dizer, para investir em fundos imobiliários, você gosta aqui do Brasil ou você prefere lá fora, os REITs? Cara, eu gosto dos FIIs. Eu comecei a investir nos FIIs junto quando eu comecei a investir em ações, lá em 2008, cara. Caramba, E eu investia legal. mais em FIIs do que em ações, porque os FIIs eles eram muito mais simples para quem tá começando, principalmente, é mais fácil você entender o que tá acontecendo no FII, o que tá acontecendo numa empresa, né? Se você for Sim. analisar ali a parte contábil, os resultados, o FII, ele é um imóvel que tá alugado para essa empresa aqui por um contrato de tal tempo, com reajuste e tal, e é isso. Então, eu acho que os FIIs são uma boa porta de entrada para o investidor que está começando. E até para quem já tem um bom patrimônio. Assim, não é, né? Os FIIs não são só para investidor iniciante, mas acho que quem está começando vai ter uma facilidade melhor de assimilar ao longo prazo no FII. É que o brasileiro ele já é acostumado a investir em imóveis, né? Então Tem fica isso também. sendo muito mais fácil você explicar, Todo né? dia 15 ali vai cair o provento do FII, as cotas vão ter a volatilidade, mas o provento tá caindo, tem os E o imóveis. pessoal pode ter uma volatilidade ali, mas caindo o dividendo, o cara já fica, né? É. O Uma cara já coisa fica que eu feliz. gosto, assim, é. Nos investimentos eu sempre tive a seguinte mentalidade, cara. Onde não é pra ter risco, eu não vou ter risco, e onde é pra eu correr risco, eu vou correr risco. Então, pra mim, fundo imobiliário é pra ser feijão com arroz. Não é pra ficar em FII de papel high grade, que a gente tá vendo o que tá Ixi, acontecendo agora. O uns cara caindo buscando lá aí, um pouquinho mais de retorno com risco absurdamente maior. desse tamanho. É. Então, nos fundos imobiliários, o que que eu quero? Eu quero ter tranquilidade, cara. Eu quero receber ali o provento todo dia 15 e vida que segue. Então, eu normalmente priorizo os fundos de tijolo, os fundos que têm bons imóveis, em boas localizações, bons inquilinos, por mais que eles paguem proporcionalmente um provento menor. Isso está associado a um risco muito menor, que é o que eu busco.
Se eu quero risco, aí eu vou para empresas mais arriscadas, empresas de crescimento e tá tudo certo. É isso que eu gosto de fazer. Então você gosta que aqui no Brasil, então você prefere fundos de tijolo? Prefiro. Acho que é bem melhor aí. Ou os fundos de. Os fundos de. Os fundos. Logístico. Não, os fundos de papel acho que são até ok os que são high grade, né? Eu até falei anteriormente high grade, mas eu tava querendo dizer high yield. Os high grades, que são os fundos que tem lá uma garantia gigantesca para os recebíveis. Sim. Mas também você vai receber ele mais ou menos CDI, vai receber quase que o rendimento de um título público Sim. isento de imposto, né? Então também você não sei se compensa o risco. Eu gosto mais dos fundos de tijolo aqui no Brasil. Porque o fundo de tijolo ele tem um provento um pouco menor, mas você tem o crescimento possível desse provento com os reajustes dos aluguéis. E uma coisa também, os imóveis se valorizam, né? Para no mínimo a inflação Sim. ali, geralmente, né? Você pega os fundos de tijolo mais antigos, né? Pega o KNRI, HGLG, até o HRE, que é de Lajes puro, que é um setor que sofreu bastante, você vê que as cotas deles se valorizam no longo prazo. Os fundos de papel não têm valorização no longo prazo, porque eles têm que distribuir todo o rendimento. Então você tem. A galera vai pro fundo de papel porque olha só o yield, pô, eu quero mais yield, só que você não vai ter crescimento. O fundo de tijolo você tem um yield menor, mas você tem um crescimento do valor da cota e também do provento. Então eu não vejo uma vantagem maior nos FIIs de papel por causa disso. E quais são os 3 maiores da sua carteira que você tem? KNRI, HGLG e HGBS. O HGBS eu acho que eu não conheço, mas os outros dois eu acho. A HGBS é um de shopping. Legal. Então o KNRI ele é híbrido, né? Ele é lajes e logística. O HGLG é logística puro, com um pouco de desenvolvimento de galpões. E o HGBS é basicamente shopping. Legal. E, Holder, qual foi o principal ensinamento do Baster aí? Você acha que o Baster fez uma faculdade de investidores? Cara, eu acho que com certeza, assim. Eu conheci a Baster, eu tive sorte de conhecer a plataforma dele. Quando eu comecei a aprender investimentos, lá no comecinho, eu comprei como todo bom sardinha, né? Não sabia nada de bolsa. Falei, vou começar por opções. Foi uma atividade absurda, né? 1000% no dia e tal. E aí eu comprei vários livros de opções e um deles era o livro do Baster. O Baster tinha 3 livros de opções. E aí eu comecei a aprender, me interessar, e aí no livro dele tinha o link para ir pro site onde tinha os quadros de precificação das opções. Só que na mesma época eles estavam começando os quadros de análise fundamentalista. E aí foi quando eu também olhei e falei, opa, isso aqui faz mais sentido para mim. Eu acho que assim, o maior aprendizado, talvez, que eu tenha tido com o Baster é que, assim, são duas coisas, né? Investimento é só uma parte da sua vida, então as pessoas muitas vezes veem a parte financeira como 90%, 95% da vida, sendo que você tem ali a sua família, seus amigos, você tem a sua saúde, né? E o dinheiro ele é só um servente para você conseguir ter qualidade de vida melhor. Acho que isso é uma coisa que ele bate muito na tecla. E também eu acho que um outro ponto é você tentar simplificar ao máximo a sua estratégia de investimentos. Então, muitas vezes uma estratégia mais simples de investimentos, ela vai funcionar tão bem ou melhor do que uma estratégia muito mais complexa. Então, trazer um pouco dessa simplicidade, assim, eu acho que é uma coisa que me marcou, assim, e que eu carrego até hoje na minha estratégia. Mas eu aprendi muito, cara. O tempo que eu tive na base, eu fui moderador lá um tempo, mas bem antes de ser moderador, do fórum, eu consumia o fórum, contribuía muito, então eu aprendi muito lá também. E é engraçado, né? O Baster ele fala uma coisa que eu vi no podcast dele. Ele fala que na nossa vida, né? Você só precisa acertar uma vez, né? Eu acho que é engraçado. Uma vez que ele fala assim. Ele contou até da plataforma do Baster, que ele já tentou várias coisas assim. Ele falou que fez uns 11 sites. Um monte de coisa e ele acertou na plataforma. Ele falou, então, às vezes na nossa vida é assim, pior que é verdade, né? Quando, sei lá, às vezes um cara que é youtuber, tá acompanhando a gente agora, tem bastante youtubers aqui. Às vezes o cara tentou, 10 mil profissões. Aí no final ele deu certo como youtuber. Ou ele deu certo numa empresa. Ou o cara construiu uma empresa ali, conseguiu vender a empresa. Então só precisa acertar uma coisa, né? A simplicidade que ele fala. Cara, tem uma coisa muito louca assim, né? Quando você erra, quando você faz uma coisa que não dá certo, às vezes é até melhor do que se aquela coisa tivesse dado certo. Porque às vezes o próximo projeto que você vai fazer é bem maior, né? É bem maior. Então, às vezes, você faz um projeto pequenininho que dá certo ali e tal, mas não dá tão certo e você fica preso nele muito tempo. Eu acho que é melhor assim, errou, já, cara, segue o jogo, vai pro próximo, insiste mais, ou tenta outras formas, até dar certo, mas
não, acho que também não vê esse, esse fracasso como uma derrota, né? Sim, verdade. É, é isso aí. Galera que tá acompanhando a gente aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E Holder, vou fazer algumas perguntas rápidas aqui pra você. Itaúsa ou Itaú? Itaú. Itaú, por quê? Cara, no geral, eu não gosto de investir nas holdings. A gente tem essas estruturas, né? Tem até a Gerdau com a Goal, né, que segue a mesma lógica. O que que eu vejo? Itaúsa, eu invisto em Itaú porque eu quero ter participações na operação do banco. Eu, pessoalmente, não quero ter uma holding que vai controlar um banco, que vai receber o dividendo desse banco para decidir se vai distribuir o dividendo, se vai decidir se vai fazer uma outra alocação em alguma outra empresa. E as pessoas normalmente elas são atraídas por Itaúsa porque ela é um pouco mais barata, né, Sim, proporcionalmente com o Itaú. Só que esse mais barato está exatamente associado a esse risco um pouco maior. Porque quando o YouTube distribui dividendo, o dividendo vai direto para você. Você tem Itaúsa, o dividendo vai para Itaúsa, para aí você pensar, para aí a diretoria decidir se vai distribuir ou se vai comprar alguma outra empresa, né, fazer alguma outra alocação. sim. E essa nova alocação pode ser melhor ou pior do que YouTube. Então, como existe uma incerteza maior, isso está dado no preço, né? Então, acho que o que o investidor, não existe certo ou errado, mas na minha avaliação o que o investidor tem que saber é, ele quer ter a instituição financeira, é Itaú, YouTube. Se ele quer ter uma holding que controla Itaú e que faz outras aquisições, vai para Itaúsa. Sim. Mas não vá para Itaúsa querendo ter Itaú ou sendo uma forma mais barata de ter Itaú, né? Eu acho que aí não faz sentido. É, você vai diluir muito o Itaú ali, né? Se você quiser ter Itaú na Sim, Itaúsa. Holder, 1 milhão hoje ou 1 milhão ou 2 milhões daqui 5 anos? uma boa pergunta, né? Mas eu diria, É, acho que 1 milhão hoje, né? garantido já, É, né? Por quê? cara, tem uma conta que ela é meio, é uma conta de padeiro, né? Que, mas normalmente é assim. Você pega, como é que é a conta, cara? Você vai pegar 70 70 e dividir pelos juros daquele ano. Então, vamos supor, se os juros no ano estiverem 7%, 70 dividido por 7 dá 10, certo? São 10 anos que você demora para dobrar o dinheiro. Então, se você fizesse essa conta, se você pegasse esse 1 milhão e investisse numa renda fixa hoje, em 5 anos provavelmente você teria os 2 milhões. Então, eu provavelmente preferia ter hoje só porque tá agora e não daqui a 5 anos. Foi isso que passou na minha cabeça. Essa foi a conta que eu consegui fazer em poucos segundos. É, Você prefere comprar imóvel ou alugar o imóvel? Comprar casa ou alugar para casa? morar? É, pra morar. Cara, pra morar, eu acho que é uma decisão muito pessoal. Eu vejo a galera dos investimentos meio que muitas vezes crucificando investir em imóvel, né? Tipo, eu até vejo a galera fazendo umas coisas que me assustam um pouco, que é recomendando a galera, pô, vende a sua casa, você mora, às vezes o cara tem a casa a casa quitada, vende sua casa pra investir tudo e aí você pega o dinheiro do rendimento e paga um aluguel de uma casa melhor, ou vai pagar o aluguel da mesma casa e vai sobrar um dinheiro ainda, né? Eu não gosto dessa ideia de jeito nenhum. Eu acho que se a pessoa tem patrimônio pra ter um imóvel e ela gosta de ter o próprio imóvel, eu acho que faz todo sentido. Na minha avaliação, o imóvel ele não é nenhuma decisão puramente financeira. Às vezes você simplesmente não quer ficar sendo despejado do imóvel quando o proprietário solicita um imóvel. Sim. Você quer personalizar seu imóvel, você quer fazer uma reforma, quer deixar o ambiente agradável, você não vai ficar investindo no imóvel que não é seu. Então tem uma parte pessoal também que os números não mostram. Sim. Mas tem pessoas que também não se importam com isso. Às vezes o cara é solteiro e não tá nem aí, aluga um imóvel pequenininho, investe tudo e quer morar em outro lugar, não quer ficar preso em nenhum lugar. Então acho que essas questões pessoais, elas deveriam pesar mais do que a questão financeira, inclusive. Mas financeiramente falando, eu nem acho que seja uma alocação tão ruim. Porque quando o cara tem um imóvel, ele não vai ficar vendo se o imóvel tá valorizando ou Caro, desvalorizando, ou não. querendo vender ou não, que aí o cara. Acontece muito, né? A pessoa vende o imóvel para investir, pega o rendimento para pagar o aluguel. Aí depois, de repente a pessoa começa, nossa, mas eu trabalho tanto, né? Acho que eu mereço um carro melhor. Aí vai lá, pega uma parte do dinheiro e compra um carro melhor. Ah, não, nossa, eu trabalho tanto, eu mereço uma viagem. Vai, pega a grana, gasta na viagem. Então, se a pessoa não souber muito bem o que ela tá fazendo, ela vai vender o imóvel para investir, vai acabar ficando sem o imóvel e sem a grana. Não fica sem nada. É. E o que você acha de um monte de influencers que ficaram demonizando comprar casa aí e
E no final de tudo compraram casa, compraram terreno, investem em tudo. E eu acho que é uma hipocrisia, viu, gente? Porque surgiu aí, porque eles demonizavam, né, meu? Pô, sei lá, eu acho que é a realidade de cada pessoa, né? Sim. Às vezes, pô, um apartamento de 200 mil ali, o cara consegue tirar ainda até na Minha Casa Verde e Amarela, né? É. Minha Casa Minha Vida, o cara consegue investir. É, se E. você for ver, não tem ninguém que tenha muita grana que viva de Ah, não aluguel, tem assim, é como. muito raro. É, Assim, o sim. Elon Musk tinha 15 casas, aí ele decidiu vender todas porque ele não queria ter nenhuma, beleza, mas o cara é totalmente exótico, né? Não, mas Mas, e. cara, a maioria das pessoas que tem dinheiro, que tem condição de ter uma casa, elas vão ter uma casa. É. E eu acho até assim que o conselho ele é válido, né, sobre a parte financeira. O que eu vejo muito também é assim, a pessoa vai lá o que eu acho errado também, a pessoa acha que pagar aluguel é jogar dinheiro no lixo. Eu não acho que Eu não seja. acho, não. Porque o que eu vejo também que é muito errado assim, a pessoa acabou de se casar, é nova, aí pega um financiamento de 40 anos pra comprar um imóvel Puta, pequenininho. Aí de repente, daqui 2, 3, 4 anos quer ter um filho, putz. aí o imóvel já não serve mais, tem que vender, pagar corretagem, pagar ganho de capital, aí pra procurar outro imóvel. E aí fica nessa. Então, o que eu acho que pode funcionar para as pessoas é more durante um tempo de aluguel. Quando você achar um lugar que realmente faz sentido que você queira morar, queira ficar muito tempo lá, Aí você aí fica de você boa, né? escolhe com calma um bom imóvel, junta dinheiro durante esse período para comprar esse imóvel, compra, se precisar financia o resto e tudo mais. Tá certo. É Pô, eu queria isso. agradecer sua participação aí. Obrigado aí por vir aí, poder conversar com a gente, tirar todas as dúvidas da nossa audiência mesmo. Deixa uma mensagem para quem tá acompanhando a gente, onde te encontra, se tiver mentoria aberta, conta aí pra galera. Pode ficar à vontade, viu? Bom, primeiramente, Luan, muito obrigado pelo convite. É um enorme Tamo prazer junto. estar aqui, cara. Quando quiser me chamar, eu sou Tamo eu junto. sou sou Sempre que piolho de vim aqui pra São podcast. Paulo aqui. Se me chamar, eu venho aqui toda semana. Pro pessoal que quiser acompanhar meu conteúdo no YouTube, canal do Holder, no Instagram, @fabio.holder. E uma mensagem aqui, deixa eu pensar. Eu acho que no final do dia, lembrar sempre que na bolsa os grandes ganhos, eles não estão nem na compra nem na venda dos ativos, eles estão na espera. Então, na minha avaliação, o investidor que está na bolsa para longo prazo, para construir patrimônio, ele vai ganhar muito mais gastando energia em escolher bons negócios para ele ser sócio e carregar para longo prazo, do que ficar muito nesse jogo de curto prazo, muito preocupado. E deixar esse esforço excessivo para a parte que realmente vai enriquecer ele, que é o trabalho. Sim. Né? Então tente simplificar seus investimentos ao máximo, invista, mas foque também em se aprimorar como na sua profissão, para você conseguir ganhar mais dinheiro, para você conseguir investir mais e potencializar, porque o que importa no final do dia é ter o maior patrimônio, não é ter o maior retorno. Sim. Né? Porque maior patrimônio é maior qualidade de vida. Se você vai conseguir esse patrimônio rentabilizando, ou trabalhando, ou fazendo os dois, aí cada um vai saber melhor. É verdade. E galera que tá acompanhando a gente aqui, nossa audiência, muito obrigado por tudo aí. Deixa seu like, ainda dá tempo. Matheus Trabalhos Técnicos, tamo junto, galera. Um abraço.